A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e, para tanto, queremos convidá-los para uma oração pedindo a direção de Deus em mais esta aula. Amém? Deus bendito e maravilhoso, queremos agradecer por esta oportunidade, Senhor, que nos concede, Senhor, de estar meditando mais uma vez, ó Pai, na Tua Palavra. Queremos nos aprofundar, conhecer mais e mais, Senhor, de Ti, saber a Tua vontade para a nossa vida. Então, abre o nosso entendimento, dai-nos sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Hoje nós estaremos estudando a aula número 13. Esta aula, ela encerra o segundo trimestre e ela traz como título a multiforme sabedoria de Deus. Amém? O nosso textuário, ele está em Efésios, capítulo 3, o versículo número 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3 e 10. A verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao 10 e 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 a 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Maravilha, né? Então, os irmãos já observaram aí que esta palavra multiforme estará permeando toda a nossa aula. Então, é bom a gente conhecer o significado preciso desta palavra para que nós fiquemos bem entendidos daquele assunto ao qual estamos tratando. Multiforme vai falar de variado, vai falar de muitas formas, né? Então, a multiforme sabedoria de Deus é a variada forma de Deus agir, é a forma diferenciada como Deus age. Então, nós estudamos nesse trimestre os dons espirituais e ministeriais, e pelo que lemos aqui na leitura bíblica, o apóstolo Paulo falando ali, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus ele usa de muitas maneiras a igreja, porque Deus que é o Criador por excelência, que é o que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, ele, para que a igreja, que é algo que estava oculto, que não era conhecido, desde a fundação dos séculos já fazia parte do plano de Deus, a igreja. E aí isso estava oculto. Os profetas deram alguns lampejos da revelação deste assunto, mas nenhum deles chegou a revelar, desvendar completamente esta forma de trabalhar de Deus. Mas em Cristo Jesus, esta revelação veio e através do Espírito Santo que é derramado no dia de Pentecoste, agora Deus ele começa a levantar um povo diferenciado,
Este povo iria trabalhar de uma forma tremenda, de maneiras que, como Cristo andou neste mundo, fazendo o bem a todas as pessoas e libertando as pessoas dos espíritos malignos, das suas enfermidades, a igreja viria nesta mesma força. Como isto seria possível? Aí entra a multiforme sabedoria de Deus com a distribuição dos dons espirituais à igreja e a distribuição dos dons ministeriais à igreja. Os dons espirituais para que a igreja possa agir com poder e os dons ministeriais para que a igreja seja bem dirigida e administrada por pessoas que tenham esta condição que vem de Deus. Então, tudo isso vem de Deus. Por isso nós aprendemos neste trimestre que estamos encerrando, que nem os dons espirituais, nem os dons ministeriais são motivo para o crente se sentir diferenciado em relação ao outro, no sentido de que ele seja melhor, no sentido que ele seja mais aprovado por Deus, no sentido de que ele tenha maior comunhão, maior proximidade, que ele é destacado e que ele merece reverência, porque ele foi chamado para um trabalho e ele é especial. Nada disso, não é este o motivo. E tanto é que o apóstolo Paulo, ele vai permear a questão dos dons com o amor, o assunto do amor. Então tudo está baseado no amor, e quando falamos em amor, falamos em reconhecer que você é mais importante do que eu. Quando falamos em amor, falamos que quando eu for me relacionar com você, não é um relacionamento em que eu me sobreponho a você, mas muito pelo contrário, eu sou o seu servo, eu vou te ajudar, eu quero fazer aquilo que seja benefício para você, e é assim o sentimento de todo cristão em relação ao seu irmão, em relação ao próximo. A igreja, ela obtém o sucesso, o crescimento ao qual Jesus já havia falado, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque a igreja tem como base o amor e a união. Assim como a Trindade, a Santíssima Trindade, ela se relaciona numa harmonia maravilhosa, baseada no amor, numa união tremenda. A igreja é da mesma maneira, e por isso a igreja não para. Por isso a igreja continua, o seu trabalho vem sendo desenvolvido de forma maravilhosa, de forma grandiosa, porque a base é o amor, e não o fato de um se sobrepor ao outro, e não o fato de que aquele que tem um dom ministerial de mestre, agora ele deve ser reverenciado porque ele é grande, porque ele é maravilhoso. Nada disso. Nada disso. Então, que isso fique bem claro para nós nesse trimestre. O Senhor, através da sua multiforme sabedoria, Ele age no meio da igreja de forma maravilhosa. Amém? Então, para nós podermos entrar aqui, vamos fazer uma breve introdução, né? Como já começamos, Deus, Ele usa essa multiforme sabedoria para trabalhar, né, no mundo através do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então Deus disponibiliza para o seu povo dons de revelação, dons de poder, dons de expressão e dons ministeriais. Amém? Que o Senhor nos use como instrumento em suas mãos através desses dons que Ele disponibiliza para a igreja. Amém? Então, olha só, na nossa introdução diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando para pessoas simples como eu e você, né? Então, assim, as coisas que nós não imaginávamos que poderíamos fazer,
O Espírito Santo nos concede capacidade. Então vamos aqui adentrar o nosso tópico número 1, que tem como título os dons espirituais e ministeriais. Primeiro que eles são diversos, São diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro 4, 10 e 11 e Hebreus 2 e 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, do 7 ao 11 e 2 Timóteo 1 e 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então, os dons, eles são muitos. Falam-se até em 40 dons, são muitos dons, que são capacitações dadas por Deus. Então nós vemos pessoas trabalhando na igreja de forma maravilhosa, com uma disponibilidade incrível, fazendo coisas maravilhosas para o crescimento da igreja. São capacidades dadas por Deus. Todo cristão tem um dom que Deus dá, porque nós não fomos chamados para ficar no banco. Às vezes a pessoa pensa assim: eu só fico no banco, quem fica no banco é prego, Tem um pastor que fala: quem foi chamado para ficar no banco é prego e parafuso, as coisas, Mas nós estamos na igreja, estamos trabalhando, eu e você, todos nós trabalhamos na igreja, nós servimos, nós temos dons que o Senhor concede para servir na sua obra, amém? O item 2, ele vai dizer que os dons, eles são amplos, Então eles são diversos e eles são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons ministeriais e espirituais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então você pode pensar: meu Deus, mas eu não vejo acontecer essa ou aquela coisa, esta ou aquela manifestação. Então a palavra de Deus não está falando da tua igreja, não está falando da minha igreja, não está falando do teu país, está falando no mundo, que Deus opera no mundo, ontem, hoje e sempre. E como que Ele opera? Ele opera através dos dons. Os dons que são concedidos à igreja. Se eu não buscar, se você não buscar, tem alguém que está buscando. Deus, Ele está trabalhando. Amém? Que seja por mim, que seja por ti. Que maravilha, Mas se nós não estamos vendo o agir de Deus, não significa que Deus não está agindo. Deus, Ele está agindo em todo o mundo. Então, é amplo, é espalhado pelo mundo, em todas as congregações onde tem reunião, em nome de Jesus, o Senhor está agindo. Então, são diversos, são amplos, e o item 3 vai dizer que são dádivas do Pai. Dádivas é algo que é dado, não é comprado, não tem valor, Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor. O amor não é dom, A dádiva do amor, a grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, uma maneira excelente, maravilhosa, grandiosa, imensurável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Então este amor, ele vai falar do querer que as pessoas sejam salvas, independente da sua condição, independente das suas atitudes. É um amor que vê em todo ser humano a possibilidade de vir a ser um filho de Deus, deixar de ser uma criatura.
aquele que foi criado por Deus e venha a ser um filho de Deus, né? Que através de crer em Jesus é que se venha a ser filho de Deus. Amém? Então, aqui essa primeira dádiva. Depois vem falar da dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus, né? João 1:12, aquele que aceita a Jesus, ele acaba sendo feito filho de Deus, né? É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus, é o que diz Efésios 2:19, né? Nós passamos a ser membros da família de Deus, que coisa linda, né? E aí o item C aqui, vai falar do ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Isso aqui vai falar de uma separação que havia entre Deus e o homem e que acaba essa separação. Porque Jesus Cristo, tendo morrido na cruz, ele desfez essa separação. Mas para que tomemos posse dessa reconciliação, que passemos a tirar de sobre nós a ira de Deus, é preciso crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e aí sim nós passamos a ser filho de Deus, somos reconciliados com Deus, é desfeita a barreira, a separação que existia, ela é desfeita, porque agora nós aceitamos a Jesus, nossos pecados foram perdoados. Isaías 59:2 vai dizer que o pecado ele separa, ele faz uma separação entre Deus e o homem. Quando aceitamos a Jesus, essa separação ela é desfeita, amém? Então é o ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Salvação eterna já começa agora, né? Aceitamos a Jesus e já somos salvos. A garantia da salvação eterna, ela começa já agora, porque aceitamos agora para nos mantermos salvos. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. E isto é maravilhoso, né? Vivendo um novo tempo em Cristo Jesus, pela sua graça e misericórdia. Amém, queridos? Esse é o nosso tópico número 1. Vamos ver o nosso tópico número 2, que tem por título Bons Dispenseiros dos Mistérios Divinos. O dispenseiro é o responsável pela dispensa. Então nós temos dons para distribuir, nós temos boas atitudes para atender, para atrair as pessoas, nós recebemos os dons para bem administrar, recebemos talentos, que seja um talento, como nós vemos na parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu 1, multiplicou, recebeu 2, multiplicou, recebeu 5, multiplicou, não importa quanto talento você tem, não deixe esse talento parado, vai usar esse talento na obra do Senhor, né? Seja um trabalhador desta seara, e é bênção na obra do Senhor. Então, como somos bons dispenseiros, né? Primeiro ele vai dizer que com sobriedade e vigilância, né? O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho, né? Então, aqui ele usa até essa figura, né, do alimento, né? Então, o que acontece? O bom dispenseiro, aquela pessoa que procura agir de forma a trazer crescimento para a igreja, ele vai ter sempre o melhor para o povo, sempre o melhor, né? Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério, né? Precisa ser sóbrio, precisa ser temperante, precisa ser uma pessoa equilibrada,
né? Quando o apóstolo Paulo ele dá os aconselhamentos aos presbíteros, ele fala que não pode ser dado ao vinho, ele fala de sobriedade, equilíbrio, né? Que nós vamos ver já já, quando falarmos aí do fruto do Espírito. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. Essa questão da bebida é uma questão que não deixa de vir à tona, né? Porque bebida, desde que tenha álcool, né? Bebida alcoólica, né? É algo que está proibido. Então muitas pessoas acham que, como o apóstolo Paulo ele faz essa chamada de atenção, esse alerta ao presbítero, ao diácono, os demais podem, não podem, o cristão não pode se envolver com qualquer espécie de vícios, né? Tem que ter muito cuidado, não deixamos, como o apóstolo Paulo bem ensina, não devemos deixar-nos dominar por nada, amém? Então não podemos perder a nossa sobriedade, o nosso equilíbrio. O fiel despenseiro é o oposto disso, nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. E aí ele vai falar também que o bom despenseiro ele age com amor e hospitalidade, né? O amor ele tem que ser a base, ele tem que ser o meio, né, a forma como nos tratamos, e a hospitalidade vai falar de bem receber, de bem tratar as pessoas, do bom relacionamento. Não é só de receber em casa, né? Tem pessoas que são maravilhosas para receber em casa, né? Já viu isso? Recebe bem, tem toda uma condição, faz todo um esforço. Nem todas as pessoas têm essa condição. Às vezes a pessoa tem um lar muito simples, não tem muitos recursos, não se sente muito à vontade, e por aí vai. Mas essa hospitalidade, ela fala bem dessa questão de bem tratar, bem receber as pessoas, ser amável no relacionamento, né? Então é importantíssimo. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Vai citar aqui 1 João 3,16. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Fácil não é, né? Mas nós estamos aqui para aprender, não é verdade? Então devemos amar uns aos outros, dar a preferência, dar o reconhecimento ao próximo como mais importante do que nós, sempre reconhecendo a cada um de forma importante. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 4:9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é um apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Está lá em Hebreus 13, 2 e 3. Então é necessário tratar bem, receber bem, né, as pessoas que a gente sabe que vai nos retornar de forma boa, aquelas pessoas que têm um bom trato, educadas, a gente quer tratar bem. E os outros que são arrogantes, que são chatos, que são inconvenientes, como que nós vamos tratar? Precisamos tratar bem a todos, crentes ou não. Ele trouxe aqui várias diferenças: pobres ou ricas, cultas ou não cultas, ou seja, com conhecimento ou ignorantes, devemos tratar todos bem. Amém? O item 3, o despenseiro deve administrar com fidelidade. Eita Deus! A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros
o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, simples não é, fácil realmente não é, mas o Senhor, Ele tem nos dado dons para que possamos agir de forma a agradá-lo, para que possamos agir de formas a sermos reconhecidos como servos de Deus, com um diferencial. Isso não é simples, mas o Senhor, Ele nos dá graça, Ele nos dá autoridade, nos dá condição, nos dá direção para que a sua igreja seja reconhecida como representante de Cristo. Somos chamados de embaixadores. O que é um embaixador? É um representante, né? Embaixadores de Cristo. Por isso, nós devemos buscar nos corrigir, nos pautar, né? Alterar algumas coisas que nós temos como importantes, que às vezes não é importante, não é bíblico. Arrogância, orgulho, maltrato, fala rude, todas essas coisas precisam ser tratadas, né? Nós estamos num momento, num tempo, né? Aqui na terra, servindo a Deus, sendo moldados. Como que eu sou moldado? Meditando na palavra, a palavra fala comigo. Como que eu sou moldado? Orando. Quando eu estou orando, o Espírito Santo ministra ao meu coração. Como que eu sou moldado? Participando do culto de ensino na igreja. Como que eu sou moldado? Participando dos trabalhos de ensino na escola dominical. Eu vou sendo moldado, eu vou sendo feito àquela maneira que eu acho que é impossível. Não tem como ser crente desse jeito. Já pensou assim? Não tem como ser crente desse jeito que Jesus está falando? Não tem como. Tem, querido. Tem, porque são capacitações dadas por Deus. O Senhor, Ele capacita a sua igreja. Ele não está cobrando um negócio impossível de mim e de você, porque Ele tem nos dado a capacidade pelo seu Santo Espírito. Amém? Que possamos ter isso bem guardado, a multiforme graça de Deus a favor da sua igreja. E para nós finalizarmos o tópico número 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. E aqui nós vamos aprender que não são os frutos do Espírito, é o fruto, é um fruto. O fruto do Espírito, ele tem as suas subdivisões, os seus 9 gomos, do qual o primeiro citado é o amor, né? E está à disposição da igreja. Ele é desenvolvido a partir do momento que você aceita a Jesus, que você recebe uma regeneração do Espírito Santo, você começa a desenvolver o fruto do Espírito, né? Então veja lá, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Então, o que acontece é que muitas vezes a igreja fica engessada, fica aquele negócio quadrado, né? As pessoas parece que estão agindo mecanicamente, um negócio meio automático. Quem que muda isso? A ação do Espírito Santo. Ação do Espírito Santo. Quando o nosso pastor, na nossa congregação, o pastor Carlos Batista, ele tem um sentimento de separar um mês para que estejamos voltados à busca do batismo no Espírito Santo.
no ano de 2019, me parece. Aquilo foi maravilhoso, ministrações concernentes ao assunto, né? Então são despertamentos que são necessários para a igreja. O renovo, ele não precisa vir só num dia de festividade, né? A gente pode fazer isso sempre, buscando manter a igreja viva, a igreja trabalhando de forma eficaz. Esse tempo de pandemia trouxe um esfriamento, um afastamento das pessoas. Como resolvemos isso? A busca dos dons espirituais. É necessário para a igreja ter força, para a igreja ser viva, para a igreja ser ativa, né? Trazer isso de novo é importantíssimo. Então, os dons espirituais e o amor cristão é o item 2. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É 1 Coríntios 12, 31. Quando ele adentra o capítulo número 13, ele vai falar sobre a excelência do amor, né, da caridade. Em 1 Coríntios capítulo 13, né, como já foi mencionado, não é por acaso que o tema do amor está entre os assuntos espirituais, que são os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios. O capítulo 13 é exclusivo a respeito do amor. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Então, no final do capítulo 13, ele vai dizer: agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então, é a base de todos esses dons, de toda essa atividade da igreja, é o amor. Sem o amor, nada feito. O item 3, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, né? O amor é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja, uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador. Ama o pecador. Amar o pecador não é apontar o dedo para ele. Amar o pecador não é entender que ele é menos favorecido por Deus do que eu e você. Amar o pecador não é olhar com desprezo para as pessoas, não é ser arrogante, não é maltratar, não é ter uma fala rude. Isso não é amar. Amar é querer que todos sejam salvos, é querer que haja uma mudança nas pessoas, desejar que Deus o alcance. Então nós devemos ficar muito atentos quanto a isso. Uma igreja cheia de poder também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz o apóstolo Paulo, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. É 1 Coríntios 4 e 5. O caminho do amor é mais excelente do que o dos dons espirituais, como vimos em 1 Coríntios 12 e 31. Então, queridos, essa é a nossa lição número 13, fechando o nosso trimestre de estudo a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Que possamos ter aprendido muito aqui, que possamos ter crescido, melhorado como cristãos, como servos de Deus, como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, que nós possamos ter crescido, que o Senhor possa nos ajudar e abençoar mais e mais neste caminho. Amém? Vamos aqui na nossa conclusão. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor. Pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus.
que possamos guardar essa lição, que possamos guardar este ensino, este aprendizado, e que o Senhor nos ajude a aplicá-lo no nosso dia a dia como cristãos. Amém? Deus te abençoe. No próximo trimestre estaremos de volta com um novo assunto que com certeza será bênção para a Igreja de Deus. Vamos orar? Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por este tempo que desenvolvemos este assunto tão importante, necessário e urgente para a Tua Igreja. Pedimos ao Pai que nos ajude, Senhor amado, a sermos fiéis, a agirmos de forma a agradar a Ti, Senhor, de forma a alcançar o pecador, aquele enfermo possa olhar para nós e ver uma saída para a sua dificuldade. Deus maravilhoso, Deus fiel, abençoa o Teu povo, Senhor, guarda, protege, livra de todo mal, dai-nos mais e mais do Teu amor. Estas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Até a próxima.